Bom, já analisamos, né, as características do espelho de comportamento côncavo, espelho de comportamento convexo e os elementos geométricos que serão, né, parâmetros para a gente na formação de imagem, tanto para o espelho côncavo quanto para o espelho convexo. E para a gente começar, né, a entender como a imagem no espelho ela é formada, nós vamos lembrar, né, das leis da reflexão, que se aplicam não só para espelhos planos, como também se aplicará para os espelhos esféricos. Quais são as leis da reflexão? Eu vou destacar aqui, né, esse pedaço da esfera com a superfície refletora sendo a superfície interna. Então isso daqui está se comportando para a gente como espelho côncavo. E eu destaco aqui um pedaço da esfera onde a superfície refletora é a parte externa. Então isso daqui para a gente está se comportando como espelho convexo. Como é que se aplicam, né, as leis da reflexão? Primeira lei: raio incidente, normal e raio refletido são coplanares e ela permanece para reflexão de espelhos esféricos. Segunda lei: o ângulo de incidência ele é igual ao ângulo de reflexão. Então a gente começa a imaginar o seguinte: eu tenho aqui o meu eixo principal do espelho côncavo. E o que faz dessa reta ser o meu eixo principal? Participam dessa reta o vértice e participa dessa reta o centro de curvatura do que era essa esfera. E exatamente entre o centro de curvatura e o vértice eu tenho o quê? O foco do meu espelho. Então, se a gente começa a imaginar, né, eu tenho aqui, por exemplo, um objeto. A gente geralmente desenha um objeto como se fosse uma vela acesa, porque a gente precisa lembrar, né, que o objeto ele tem que se comportar como fonte. Fonte primária, se a luz que ele está propagando é própria, ou fonte secundária, se a luz que ele está propagando advém de uma outra fonte. Eu, por exemplo, sou uma fonte de luz secundária. Se vocês podem me ver, é porque alguma outra fonte de luz está incidindo luz sobre mim e eu estou fazendo o que com essa luz? Eu estou refletindo. Mas a gente coloca a vela para deixar bem claro que esse objeto ele tem que incidir luz na superfície refletora do espelho, para que o espelho possa conjugar a imagem desse objeto. Então, por exemplo, vamos imaginar como é que vai funcionar a lei da reflexão aqui. Eu tenho o meu raio de luz incidente. Eu vou aqui incidir luz sobre esse espelho esférico. E nós sabemos, né, que de acordo com a lei da reflexão, onde esse raio de luz toca, eu tenho que traçar uma reta normal, né? Eu vou ter aqui uma reta que vai tangenciar esse ponto, eu tenho que traçar uma reta que faça 90 graus com esse ponto. E essa reta vai nortear a gente, porque desse mesmo ponto tem que sair quem? O raio refletido. E de acordo com a segunda lei da reflexão, o ângulo de incidência ele é igual ao ângulo de reflexão. Só que para eu conseguir construir, né, raio incidente, como o raio refletido vai se comportar, eu precisaria, por exemplo, de um transferidor. E para cada raio de luz que eu estiver incidindo, eu vou ter que fazer a mesma coisa. Vamos lá no espelho convexo. O que eu tenho aqui? O vértice. Eu tenho aqui o meu eixo principal, aqui está o centro de curvatura e aqui está o foco do meu espelho convexo. No caso do espelho convexo, né, eu tenho aqui o objeto que se posiciona na frente do espelho e esse objeto está emitindo luz para o espelho. E eu me preocuparia da mesma forma. Esse daqui é o raio de luz que está incidindo, por exemplo, é o raio de luz incidente. E aí aqui eu tenho uma reta que vai tangenciar esse ponto, porque eu preciso me nortear com uma reta perpendicular a esse ponto, que é a minha reta normal, e o raio refletido ele tem que sair como? Com o mesmo ângulo que o raio incidente faz com a reta normal. E aí a gente começa a imaginar o trabalho que isso daria pra gente, né? Eu teria que ter em mãos um transferidor, coisa que numa prova de concurso não me é permitido, e eu tenho que ficar o tempo todo medindo uma incidência, uma reta normal, um raio refletido e que esses ângulos sejam iguais. Isso pra gente, né,
dentro da realidade vai ficar ruim. Mas existem alguns raios, existem alguns comportamentos de raios incidentes que eu já sei qual vai ser o comportamento do raio refletido. E esses comportamentos de raio incidente e raio refletido, eles estão respeitando a primeira e a segunda lei da reflexão. Raio incidente normal e raio refletido pertencem ao mesmo plano, são coplanares, e o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Só que esses raios particulares, eles estão relacionados, diretamente relacionados com os elementos geométricos do espelho. Então, com esses raios, fica fácil saber, dependendo de onde a luz está incidindo, qual vai ser o comportamento da reflexão. E isso, pra gente, vai nortear na hora de construir uma imagem tanto no espelho côncavo quanto no espelho convexo. Então, eu estou desenhando aqui os dois tipos de espelho e estou colocando todos os comportamentos que a luz refletida vai ter dependendo de onde a luz incidente está batendo. Então, ó, primeiro comportamento que respeita as leis da reflexão. Todo e qualquer raio de luz que eu incidir que esteja paralelo ao eixo principal vai sempre refletir aonde? Passando pelo foco. Isso foi comprovado pelas leis da reflexão. Então, eu já posso gravar esse comportamento. Então, eu tenho aqui, por exemplo, o meu objeto. Primeiro, vamos destacar os elementos geométricos. Aqui é um espelho côncavo, aqui é o vértice, aqui é o foco, aqui é o centro de curvatura. Então, por exemplo, se eu tenho um objeto, e nós sabemos que esse objeto ele vai incidir luz para que o espelho conjugue uma imagem desse objeto. Se a luz que sair dele estiver paralela ao eixo principal, ó, vou colocar aqui. Esse daqui é meu raio de luz incidente e ele está paralelo ao eixo principal. Não preciso de transferidor para medir o ângulo de incidência e a partir daí medir o ângulo de reflexão. Eu já vou saber o comportamento do raio refletido. Obrigatoriamente, o raio refletido passará pelo foco. Todo raio de luz que incide paralelo ao eixo principal reflete passando pelo foco, tanto no espelho côncavo e aí no espelho convexo. Ó, vamos lá para os elementos geométricos, parte externa, né, parte extrema, né, desse espelho, o vértice, o centro de curvatura e entre eles eu tenho o foco. Eu tenho aqui o meu objeto que está emitindo luz para esse espelho. Se essa luz que estiver incidindo for paralela ao eixo principal, ó, tá aqui o meu raio incidente. O raio refletido passa por onde? Passa pelo foco. E aqui eu já vou observar o seguinte, né? Ele não vai passar pelo foco porque o foco está atrás do espelho, mas vai ser uma reta que pertence à direção do foco, ó. Ela pertence à direção do foco, então aqui está o raio refletido. Já começa a ver aqui, né, diferença de comportamento. Para o espelho côncavo, a reta de fato passa pelo foco. Para o espelho convexo, ela não vai passar pelo foco porque o foco fica atrás do espelho, mas ela vai passar na direção do foco. E o contrário também é verdade. Isso está dentro do princípio da reversibilidade da luz. Qual é esse princípio? O mesmo caminho que a luz faz indo, ela também fará voltando. Então, o mesmo caminho de incidência e reflexão, se eu trocar onde bateu a reflexão virar incidência, então o raio de luz ele vai parar exatamente de onde ele tinha saído anteriormente. Então, se eu incidir paralelo vai passar pelo foco, o contrário também é verdade. Se eu incidir no foco, ele vai refletir como? Paralelo ao eixo principal. Como é que isso funciona? Elementos geométricos do espelho: vértice, foco e centro. Se um raio de luz incidir passando pelo foco, ó, tá aqui o meu raio incidente,
ele passa no foco. Obrigatoriamente, o raio refletido será paralelo ao eixo principal. Espelho convexo, tá aqui o vértice, o foco e o centro. No caso do convexo, os elementos geométricos ficam atrás do espelho. Tá aqui, eu não coloquei aqui o objeto, mas não tem problema, ó. Tá aqui o objeto emitindo luz, tá aqui o objeto emitindo luz. Se a luz que ele está emitindo, no caso do convexo, não vai passar pelo foco, mas vai passar na direção do foco, ó. Essa reta pertence à direção do foco. Se esse daqui é o meu raio incidente, o incidente passa pelo foco, então o raio refletido, eu já sei qual é o comportamento dele. Ele reflete paralelo ao eixo principal. Se você gravar o primeiro comportamento, você já acaba gravando o segundo comportamento também pelo princípio da reversibilidade. Se incidir paralelo, reflete no foco. Se incidir no foco, reflete paralelo. Eu tenho o meu terceiro comportamento. Se eu incidir a luz no centro de curvatura, né, se esse raio de luz passar pelo centro de curvatura, o raio refletido vai voltar pelo mesmo caminho do raio incidente. Incide no centro de curvatura, reflete também passando pelo centro de curvatura. Então, ó, nosso espelho côncavo, elementos geométricos, vértice, foco, centro de curvatura. Se o meu raio de luz se comporta dessa forma aqui, ó, gente. Tá aqui o meu raio incidente passando pelo centro de curvatura. Vou botar mais para cá. Esse é o meu raio incidente. Qual é o comportamento do raio refletido? Ele volta pelo mesmo caminho. Ó. A mesma coisa para o espelho convexo, mas lembrando que, no caso do convexo, ó, vértice, foco, centro de curvatura. O centro de curvatura fica atrás do espelho convexo. Então, eu não vou conseguir incidir no centro de curvatura, mas vou conseguir incidir numa reta que pertence ao centro de curvatura. Aqui, por exemplo, ó. Se eu continuar a reta, ó, ela passa pelo centro de curvatura. Esse daqui é o meu raio incidente. Então, eu já sei que o meu raio refletido volta pelo mesmo caminho. E o meu último raio particular, vamos lá. Eu vou incidir no vértice e o raio refletido vai refletir com o mesmo ângulo de incidência. Por quê? A gente vai observar, né, que o eixo principal, ele faz papel de reta normal pra gente. Então, quais são nossos elementos geométricos? Eu tenho aqui o vértice, eu tenho aqui o foco, eu tenho aqui o centro de curvatura. Se o meu raio de luz incidente toca o vértice, tá aqui o meu raio incidente, você já observa que o eixo principal, ele faz papel lá para a lei de reflexão, ele faz papel de reta normal. Então, eu tenho aqui um ângulo de incidência. Aqui, ó, nosso θ de incidência. E de acordo com a segunda lei da reflexão, o raio refletido, ele parte do mesmo ponto. Tá aqui o meu raio refletido e ele faz o mesmo ângulo que o raio incidente faz com essa reta normal, que no caso do nosso espelho, tanto côncavo quanto convexo, tá fazendo o papel de eixo principal. Aqui a mesma coisa, elementos geométricos, aqui tá o vértice, aqui tá o foco, aqui tá o centro de curvatura. Se eu incidir a luz no vértice, tá aqui o meu raio incidente, o meu eixo principal se comporta como uma reta normal
Então, eu tenho aqui o meu ângulo de incidência, meu θ1 ou θi, e desse mesmo ponto sai o meu raio refletido. E aqui é o meu ângulo de reflexão, o meu θ2, e de acordo já com que nós já estávamos desde o primeiro comportamento, de acordo com a segunda lei da reflexão, o ângulo de incidência, θ1, é igual ao ângulo de reflexão θ2, quando medidos entre raio refletido e reta normal, e raio incidente e reta normal, e raio refletido e a mesma reta normal. Então, a partir do momento que eu entendo que se eu incidir de uma determinada maneira, eu já sei o comportamento do raio refletido, nós vamos nos utilizar desses raios particulares para formar as imagens conjugadas pelo espelho côncavo e conjugadas pelo espelho convexo.